Olá galera, estamos aqui para falar sobre a Revolução Francesa. Diferente do vídeo anterior, a proposta desse trabalho é que possamos tratar o assunto de forma bem resumida. O vídeo anterior tem mais de 30 minutos, quem quiser saber mais detalhadamente sobre o assunto complexo pode acessar esse vídeo. Hoje o nosso objetivo é apenas citar o que há de mais importante nesses 10 anos de Revolução. Lembrando que nós já falamos em vídeos anteriores sobre a França antes da Revolução, antes de 1789. Era uma França de antigo regime, rei absoluto, concentração de poder, sociedade desigual, dividida em clero, nobreza e povo. Nesse povo você tem camponeses, burgueses e sans-culottes, 97% da população que sustentava os privilégios de 3% do rei, da nobreza, do clero. E para completar, nas vésperas da Revolução, a França enfrentava uma crise econômica, provocada por problemas na agricultura, consequentemente trouxe fome, e também por ajuda aos Estados Unidos no seu processo de independência contra a Inglaterra, o que não foi bem visto pela população francesa. Diante disso, influenciado pelas ideias iluministas, o povo francês começa a se mobilizar, ir para a rua pedir melhorias e, os mais radicais, mudança no sistema. Com isso, o episódio símbolo do início da Revolução Francesa é a tomada da Bastilha. A Bastilha, um presídio antigo na França, mas carregada de simbolismo, representava a autoridade do rei absoluto. A partir do momento que essa Bastilha é tomada, o povo invade esse monumento, no dia 14 de julho de 1789, inicia a Revolução Francesa. Então nós marcamos aí 10 anos que mudaram uma França de séculos, de 1789 a 1799. Eu dividi esses 10 anos em 3 fases, mas eu decidi, como historiador, fazer essa divisão. Os historiadores dividem esse período de várias formas, da melhor forma que cada um acha necessário para compreender o assunto. Nessa primeira fase da Revolução Francesa, eu destaquei aquilo que foi de mais importante, como, por exemplo, os revolucionários aprovaram a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. É a França dizendo para o mundo a importância da igualdade de todos perante a lei, o que não acontecia antes da Revolução. E é importante que esse documento é uma raiz da atual Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok? Foi aprovada também pela Assembleia Constituinte uma nova Constituição para a França, e aí vocês podem observar o que há de mais importante nessa primeira Constituição revolucionária: a monarquia constitucional, ou seja, isso é um avanço, porque o rei agora deveria seguir uma Constituição. Antes era uma monarquia absolutista, o rei acima de tudo, e agora é um rei que deve seguir uma Constituição. A divisão em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e aí nós já começamos a notar a influência do iluminismo nesse processo revolucionário francês. Isso é uma ideia iluminista, ou seja, o poder de um absoluto do rei passa a ser dividido em 3. A separação entre igreja e Estado, aquela famosa frase política: não se mistura com religião, como se fazia antes. E o voto por renda, o voto censitário, o sufrágio censitário. Só deveria votar quem tivesse uma determinada renda. E aí, qual foi a posição de Luís XVI? Ele ainda era o rei da França, porém ele não aceitou ter seu poder limitado por uma Constituição, ter seu poder dividido. Então o rei Luís XVI foge para se juntar a um movimento contra-revolucionário, contra a Revolução Francesa, e vai ser preso, não vai ser bem sucedido. Alguns países estavam formando um movimento militar contra a revolução que acontecia na França, via aquela revolução como uma ameaça para o mundo. Chegaram nos seus países, entre eles Áustria, Prússia, se juntaram e formaram um movimento contra a Revolução Francesa, mas o Luís XVI vai ser preso, ele não vai conseguir sair, se juntar ao movimento, vai ser condenado por crimes políticos e o poder fica vago. Dessa forma é formada uma convenção nacional, onde os revolucionários vão decidir uma nova Constituição para a França e como que o poder vai ser suprido, essa ausência do poder do monarca. E aí é importante a gente destacar que nessa Convenção Nacional se destacaram 2 grupos, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos se sentavam à esquerda, daí surge a expressão grupos de esquerda, e os girondinos se sentavam à direita, daí surge a expressão grupos de direita. Existem outros grupos, mas esses que protagonizavam o debate. O jacobino era formada pela baixa burguesia,
profissionais liberais, alguns advogados, médicos, pessoas menos favorecidas também na sociedade. E os girondinos eram os revolucionários mais conservadores, nem tanto revolucionários, defendiam algumas reformas, a alta burguesia, banqueiros, armadores, industriais, comerciantes e alguns nobres que também tinham abandonado o conceito da defesa do absolutismo. Então essa divisão protagonizou o debate desses 10 anos da França e influencia muitos grupos políticos até hoje. Prevaleceu o desejo dos jacobinos, é fundada uma república na França, então a gente começa assim uma segunda fase da Revolução Francesa, conhecida como fase do terror. Por que favorece os jacobinos essa Constituição aprovada na Convenção? Porque o voto ele passa a ser universal, o voto de todos, e a maioria da população abandonada, né, estava no grupo dos jacobinos, os flagelados da população. A abolição dos escravos nas colônias francesas também é uma medida muito importante nessa fase do terror. E a aprovação de lei dos máximos, que estabeleceu um teto de preços, congelou muitos outros preços também de produtos básicos para a população mais carente poder comprar e consumir nesse momento de instabilidade que a França enfrentava. Então, podemos perceber que nessa segunda fase as medidas foram mais populares, ainda mais radicais, que mostram o protagonismo do jacobino nesse momento revolucionário francês. Okay? Então é importante a gente entender que os jacobinos tinham propostas mais populares, porém eles eram muito radicais no tratamento com seus adversários. Então o nome fase do terror vem da medida de guilhotina que eles adotavam, a utilização da guilhotina para punir os seus adversários políticos. E é nesse momento que Luís XVI, até então rei da França, mas nesse momento preso, né, já não exercia mais o seu governo, é condenado à morte. E aí ele teve a sua cabeça cortada, sua esposa também, Maria Antonieta, que mostra o fim de uma autoridade, né? Quem diria, o rei que já foi absoluto representante de Deus, sendo aí humilhado e punido em praça pública pelo desejo popular. Diante desse radicalismo liderado por Robespierre, o líder jacobinos não ficaram muito tempo no poder, sofreram um golpe dos girondinos. Então os girondinos, que foram favorecidos na primeira fase, retornaram controlando a terceira fase da Revolução, num diretório, né, um grupo de diretores girondinos que aprovaram uma nova Constituição para a França, que mantiveram a República, mas que voltaram para o voto censitário. Nessa mudança constante de poder, a França passava por uma instabilidade política, uma instabilidade social que ela já tinha antes e econômica que também ela já tinha antes. Diante disso, era muito comum manifestações sociais, movimentos, e destacamos a Conspiração dos Iguais, que foi uma manifestação popular que defendia a distribuição de terra para camponeses, igualdade social, liderada por Graco Babeuf na França. Enfim, diante dessa alternância no poder entre grupos revolucionários desses 10 anos, parte das Forças Armadas queria um nome de credibilidade, um nome de confiança dentro daquelas corporações para poder assumir o poder na França e, quem sabe, trazer a estabilidade necessária. E aí parte também da alta burguesia viu no nome de Napoleão Bonaparte um personagem importante para assumir o poder na França. E aí, em 1799, que é o último ano desses 10 que nós estamos tratando aqui, Napoleão Bonaparte lidera o golpe 18 de Brumário, calendário da Revolução Francesa. Dia 18, mês Brumário, Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França. E aí nós temos um governo que vai de 1799, final do século XVIII, até 1815, século XIX. E aí nós vamos falar desse governo ambíguo, né? Ao mesmo tempo autoritário, mas também disseminador de ideais da Revolução Francesa pela Europa e indiretamente, muitas vezes ele não desejando, mas transferindo também, disseminando pelo mundo todo o movimento revolucionário. Então nós vamos tratar dessa internacionalização dessa Revolução Francesa a partir do governo de Napoleão Bonaparte na próxima aula. Até mais!